Tem duas características que todo jogo de sucesso precisa ter. E se você está fazendo um jogo e você não levar isso aqui em consideração, altas chances do seu jogo ser um grandíssimo fracasso. Quais são essas coisas? Se liga nesse vídeo que a gente vai explicar tudinho pra você. Fala galera, eu sou o Gamarra, sou animador 3D. E eu sou o Unity, programador. Nós aqui trabalhamos com jogos, então já trabalhamos em vários jogos Unity, concorda? Sim. Alguns desses jogos tinham algumas características, alguns tinham as duas, mas alguns até não tinham nenhuma até. Então vamos falar a primeira característica. O que todo jogo precisa ter obrigatoriamente? Tem que ter algo familiar pro jogador, algo que ele já tá acostumado, algo que faz ele se sentir confortável no jogo, né? Algo que ele espera que tenha no jogo, né? Então vamos supor, você tá jogando um FPS, a expectativa é que se ele apertar o botão esquerdo do mouse, ele dispare a arma. Sim. Né? Imagina você fazer um FPS que se o botão esquerdo do mouse ele pula. Você vai ficar louco? Então por isso que é comum quando você já joga vários jogos há muito tempo, você já sai jogando manha, todos, porque assim... Você pula o tutorial e já faz... FPS, o que você vai fazer? Primeira coisa, WSD. Você já sai andando. Botão esquerdo, atira. Muitas vezes a barra de espaço você pula. Aí o botão de interação já tem um pouquinho de diferença. Alguns é no E, outros é no F. Mas assim, você já meio que sai andando no jogo. Um jogo de terceira pessoa num videogame. Se você apertar o R2, você vai mirar. E o R2 vai disparar. Esse tipo de coisa. Então isso é o que um jogo daquele gênero precisa ter. Familiaridade, não só dos controles, eu tô dando exemplo dos botões, mas, por exemplo, um MOBA. O que você espera de um MOBA? Que vai ter os minions, você vai ter que derrubar as torres, você vai avançando, ganhando o controle do mapa, vai ter que o objetivo final derrubar o ancião lá. Você vai ter a lojinha também, pra comprar os itens. Então... Um jogo de luta, tem a vida lá, o seu objetivo é zerar a vida do oponente. Você pode dizer, eu só joguei Mortal Kombat, mas se você entrar no Street Fighter, você sabe que o seu objetivo é zerar a vida do oponente. Uhum. Não vai ter um jogo que vai falar assim, não, nesse jogo aqui você tem que ficar healando o cara aqui pra ganhar, não é isso. O jogo de corrida pra ganhar você tem que perder. Quem fica em último ganha, não. Todo jogo tem que ter uma coisa ali similar. Então se você quiser inventar muita moda nesse similar, talvez você crie algum problema ali, né? Sim. Então, quando você vai fazer um jogo que já tem uma característica, né, tipo, o MOBA, você aperta o botão direito pra andar com o personagem, né? Que isso veio dos RTS. Então, se você criar um MOBA que você aperta o esquerdo pra andar, fica estranho. Porque o esquerdo seria o que você arrasta e seleciona as coisas, ou clica pra selecionar. Mas pra você andar com o personagem, você vai apertar o botão direito. Acho que isso ainda seria uma coisa que dá pra acostumar até. Dá, mas assim, pra que você vai... Mudar só pra ter um empecilho pro jogador já achar, esse jogo é esquisito, tem uma coisa errada. Então eu já joguei jogos que os controles eram meio alternativos e você fica meio... Você controlar o personagem andando com o analógico direito e a câmera com o analógico esquerdo. Então. Não vai. Nossa. Então é uma coisa que distancia os jogadores do seu jogo. Então você tem que criar... não só o sistema de input mais esperado por eles, né? A não ser que você tenha um bom motivo pra não fazer isso. Tipo, porque eu tenho que fazer assim porque o nosso jogo tem uma mecânica diferente. Que daí pode ser que entre na segunda regra. Porque assim, vamos supor, fiz um MOBA certinho, ele é idêntico aos outros, tem tudo que os outros têm. Mas é só isso. Então por que eu vou jogar esse? Por que eu não vou jogar o... Por que alguém iria sair do Dota e do League of Legends pra jogar o seu se ele não tem nada além do que os outros já têm? E aí entra a segunda parte. Seu jogo precisa ter algo inovador. Algo que justifique o jogador ter interesse por jogar ele. Isso é uma coisa que eu acho que é onde muita gente falha, porque eu vejo muita gente... Na época da faculdade era direto isso. O cara, não, eu tenho uma ideia de um jogo tal, e ele vai descrevendo o jogo. Aí você fala assim, você tá falando... do tal jogo. Mas meio diferente, mas você não sabe nem explicar o que é o diferente, porque na verdade ele é muito fã de um jogo e ele só quer fazer a versão dele daquele jogo. Então é tipo, putz, eu adoro MOBA, eu só queria fazer o meu MOBA só que com os personagens diferentes. Mas então é o mesmo MOBA. É a mesma coisa, só tô mudando o personagem e os ataques, mas é a mesma coisa ali. Uhum. Então vai ser o mesmo, tão complexo quanto o Dota, tudo igualzinho assim, só que os personagens mais assim e tal. Mas não muda muita coisa. Você tá refazendo com uma outra roupagem, você tá refazendo com outros personagens, com outras cores, com outras coisas. Mas ainda assim é a mesma coisa. Uhum. Eu vejo muita galera falhando nisso. Tipo, nossa, eu lembro que teve um colega que ele ficou descrevendo o jogo inteiro assim, e no final ele falou assim, putz, o que me ferrou
foi que o Dante's Inferno já lançou tudo isso antes. Você descreveu o Dante's Inferno. Falou, não, um jogo que você vai no inferno, babá, tem os anéis. E é exatamente o Dante's Inferno que ele falou. Então, o que ferrou ele foi que alguém já fez o jogo antes, só que ele só teve a ideia. Um outro estúdio fez toda a execução, fez tudo pronto ali. Então, assim, o que você está fazendo de diferente? O que você está fazendo de inovador nesse jogo? Isso é uma coisa importante, que daí fica aquela linha de o quão inovador você vai ser, o quão não ser, porque se você for muito inovador, talvez você mude muita coisa. Talvez se você mudar só um pouquinho, não fique tão legal. Fique uma coisa existem pesquisas sobre esse equilíbrio, e assim, o que eles falam é, se o seu jogo não tem o que os jogadores esperam, lascou. Mas a partir do momento que ele tem, não vale a pena você ficar perdendo tempo melhorando essa parte do que ele já tem, porque melhorar o que o jogador já espera, a expectativa dele, melhorar, sei lá, tudo que fica nessa primeira parte, não vai se tornar algo que justifica pro jogador. É que nem um carro. O carro tem farol, ele acende o farol, pô, beleza. Mas o farol dá uma luz assim, assado, que a luz consegue andar mais 30 metros pra frente, não vai chamar atenção. A questão é, o carro, se ele não tiver um farol, eu não vou comprar. Mas se ele tem um farol, e se o farol dele é um pouquinho mais especial do que os outros, não é esse... 2 pessoas no mundo que vão se importar com isso daí, né? Não vai ser um sucesso. Então, o que eu quero dizer é assim, a partir do momento que o seu carro tem um farol, talvez seja mais interessante você focar energia em fazer um painel dentro de multimídia super legal do que focar em ter um farol que é um pouquinho melhor do que o do outro. Ou seja, no seu jogo, se o seu MOBA já tem todos aqueles elementos, por exemplo, não precisa focar toda a sua energia depois em querer melhorar esses elementos que é o que já se espera. Foque na parte da inovação. Porque é aqui que vai fazer o seu jogo alavancar e ser um diferencial. Acho que esse exemplo do farol é o mais claro possível, né? A partir do momento que o carro já tem o farol, já tem o volante, né? Tem as 4 rodas, não vai ser muito chamativo pra pessoa você melhorar essas coisas. É muito mais chamativo você falar assim, só que ele faz tudo isso aqui, só que ele faz 5 km a mais com o litro do que o outro concorrente ali. Então, aí ou já você aperta um botão na chave, o carro já liga e vem andando até você. Daí já é muito... Não, então, mas tô dizendo assim... Estaciona automático. É a inovação do negócio, né? É o que a Tesla fez, né? Mas hoje em dia tem muito carro que você aperta a chave e ele já liga, né? Pra já ficar ligado. Mas isso aqui é um canal de automotivo? automotivo? Eu tô dando um exemplo, tipo... o seu jogo tem que ter... Que nem, sei lá, vai fazer um FPS, tem trocentos FPS. Mas você espera que o botão do tiro faça o tiro, que você ande no WSD e tal... que você troque de arma. A partir do momento que você já tem isso, qual que é o diferencial? E aí você tem que focar a sua energia nesse diferencial. E não tentar melhorar essa parte. Acho que eu tô ficando redundante nisso, mas é pra ficar bem claro. Por exemplo, do FPS. Tem o CS ali, o pai de todos os FPS ali. Aí veio você chamou o Doom de inexistente agora. Não, falando competitivo. Tá. Eu quis dizer no cenário competitivo, certo. De equipes e tudo mais. Aí veio, por exemplo, o Overwatch. Daí falou assim, a gente faz isso aqui, só que com uma pegada mais cartoon, com uma pegada que você dá pulo, você solta umas coisas, não é só o tiro, tá, quanto bomba e tal. Exatamente. Então esse aqui é um diferencial. Então a galera que às vezes está enjoada do CS, mas gostei desse negócio, você escala a parede, você faz isso aqui, dá pulo lá pro alto, sei lá. Isso é uma inovação legal. Algumas pessoas não vão gostar dessa inovação e vão querer ficar no CS. Algumas pessoas vão gostar dessa inovação e vão pro Overwatch. Mas eles têm uma diferença entre si. Eles têm uma diferença entre si. Tem que existir essa diferença e algo que chame atenção pro cara. Exatamente. E não foi o fato de, ele funciona perfeitinho, quando eu aperto o botão, ele pula e não sei o que lá. Isso já é obrigatório. Isso já é obrigatório, exatamente. Aquilo que você acha que já é obrigatório, não vale a pena você investir mais tempo naquilo depois que já tá funcionando. Porque não é aquilo que vai fazer o cara... Não, porque é mais polido aqui o controle do Overwatch do que do CS. Não acho que vai ser isso que vai fazer o cara trocar de jogo. É realmente a experiência ser diferente. Sim. Porque a gente tava então falando aqui do grande público, né? Sim. Falando pra massas. Pode ser que tenha um cara que seja, o cara é um streamer profissional há 10 anos de CS, daí ele vai querer isso daí, porque no CS ali a smoke funciona de tal jeito que beleza, é esse cara, mas para uma massa, pro Overwatch ter um público que vai jogar, então ele precisa ter essa coisa, não adianta você focar na realidade da smoke ali, que não vai ser isso que vai atrair um grande público.
A gente tá falando aí o nicho com o público, né? A galera, quando já vai entrar e fala assim, pô, vamos jogar esse jogo aqui que parece ser legal. Vamos dar uma chance pra isso daqui. Não vai ser nesses micro detalhes que você tá falando. Eu já joguei jogos na minha adolescência que eram quase praticamente uma cópia do CS. Vários. E assim, divertidos, mas assim, nunca fizeram muito sucesso porque não vale tinha a pena um diferencial. você jogar ele. Então melhor jogar o CS que faz tudo isso já há mais tempo, que já consegue avançando em tudo isso, já consegue fazendo tudo isso muito mais bem feito. É isso, não tem porquê, né? Não tem porquê você trocar o... Então, se você quer ter a chance de fazer um jogo de sucesso, saiba que ele tem que ter essas coisas obrigatórias, né? Que são a parte que se espera do jogo. E aí parte da inovação, com certeza. Porque, só que, como eu falei, tirou a parte óbvia, não adianta ser super inovador. Fazer um jogo totalmente inovador. Se não tem nada familiar, nada que a pessoa... O cara vai ter uma estranheza, não vai ter nem vontade de jogar. Fala, isso aqui é muito esquisito, isso aqui não tô entendendo nada, tchau. Principalmente em jogo de celular. Se o cara não conseguiu jogar ali nos primeiros 2 minutos... não vai querer continuar. Já era. Porque é muito mais comum você ver esse tipo de jogo totalmente diferente pra celular do que pra PC até, né? Então, saiba que tem que ter... Tudo bem que tem uma liberdade maior, que você pode inventar um puzzle super diferenciado, mas assim, na maioria dos casos você vai ter que fazer um jogo que tem a parte que o jogador realmente espera que esteja presente, que a gente já deu vários exemplos aqui, e a parte que justifique ele jogar aquele jogo, né? Exatamente. Tudo isso tem que ser pensado antes de programar o jogo, né? Exatamente. Então, são 2 perguntinhas que você pode sempre se fazer. O que esse jogo aqui tem de novidade, o que esse jogo aqui tem de familiar com os outros jogos do mesmo jeito, né? Tem que ter as duas coisas. Coisas que a gente só aprende depois de trabalhar, de ver, de conversar com pessoas que já estão há muito tempo também trabalhando. Exatamente. Não é uma coisa que você vai sair da faculdade e vai ter essa visão. Você pode até ouvir falar disso, mas conseguir entender isso e ver isso sendo aplicado na prática, aí são outros só 500, trabalhando. Né? Por isso que a gente sempre recomenda que você que quer fazer o próprio jogo tenha a experiência de mercado também trabalhando em uma empresa para você realmente entender como que funciona essa indústria. E quem quiser saber mais ainda, pode entrar aqui e se inscrever no canal, que tem um monte de vídeo aqui legal pra caramba, tem clube de membros pra você evoluir ainda mais. Então, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, seu joinha aí, comenta aí pra gente, que a gente vai ficar muito feliz em ter vocês aqui no nosso clubinho, certo, Unity? Exatamente. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou!